atual e os demais assistem depois. Senão a gente não vence. Assim, ó, o conteúdo de hoje é basicamente sobre duas coisas extremamente importantes, que são muito cobradas nas empresas, são muito cobradas nas entrevistas, que é a nossa capacidade de se relacionar com outras pessoas. Com esse mundo cada vez mais maluco, as pessoas cada vez mais preconceituosas, ou então falando uma coisa e fazendo outra, isso tem afetado tremendamente a capacidade de trabalho das pessoas nas empresas. Os jovens hoje têm menos preconceitos, mas eles estão cada vez mais distantes uns dos outros por causa das redes sociais. Eles não se cruzam, né? Eles não conversam, eles não olham olho no olho, né? É tudo por aplicativo, tudo é por WhatsApp, tudo é à distância. Isso dificulta na construção, tanto que eles têm uma enorme dificuldade de saber trabalhar em grupo. Eles não conversam, imagina trabalhar em grupo, né? Então, é o São Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Basicamente, as relações. Então, o primeiro passo para a gente se dar bem é a gente gostar da gente. Se a gente não gostar da gente, ninguém vai gostar, né? Então, a gente tem que começar a acreditar mais na gente, nas nossas capacidades. E aí, vem as nossas perguntas, né? Como é que o cara não enxerga? Pô, só eu tô vendo. Por que as pessoas complicam tanto, né? Pô, não tá vendo que eu tô tentando fazer o meu melhor? E a gente fica se indagando. Então, vem uma segunda lição importante. A primeira é acredite em você mesmo. Ame-se, né? Senão não vai dar certo. A segunda, nós fomos criados por pessoas muito diferentes umas das outras. Então, você pega um casal. Um casal vem de pais e mães diferentes, criados em escolas diferentes, com contextos familiares diferentes, muitas vezes em cidades diferentes, com crenças religiosas diferentes, quando elas existem, às vezes nem tem, e você tenta unir essas duas pessoas. É complicado, porque dá uma porradaria danada, porque, poxa, tu não consegue... Não consegue. O que é óbvio para ti não necessariamente é óbvio para o outro, né? E aí começam os conflitos. Então, uma característica extremamente importante também nas empresas é a empatia. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e ter tolerância. Porque se a gente não for tolerante, não vai para frente o relacionamento, né? Então, para isso, a gente tem que buscar o autoconhecimento, todo dia entender que a gente não sabe nada e cada vez procurar saber um pouquinho mais. E o autodesenvolvimento, que é a possibilidade... chegou a Kátia. Chegou, mas não chegou. O autodesenvolvimento, que é a busca de uma educação contínua, né? Busca de cursos, busca de leitura, busca de conversar com gente que sabe mais do que a gente, para que a gente se torne uma pessoa melhor. E aí vem os nossos problemas, né? Como é que anda a tua autoestima? Tem gente que se sente um verdadeiro leão, né? E as pessoas, na verdade, enxergam aquela pessoa como um gatinho. E não é por outra razão que, às vezes, vem aquela expressão: oi, Kátia. Boa noite. Boa noite, querida. Por que essa pessoa não se enxerga? Não, é porque para ela tá certo daquela maneira, né? É assim que ela se percebe, é assim que ela foi educada, é assim que o meio permitiu que ela continuasse indo para frente. Então, as pessoas não têm a mesma visão da gente e as pessoas não se enxergam da mesma maneira que a gente as vê. Isso é normal, tá? É absolutamente normal. É assim entre irmãos, imagina entre pessoas estranhas dentro de um ambiente de trabalho, né? Um se enxerga esbelto, quando na verdade não é nada disso, né? A mesma coisa para as mulheres, né? E, finalmente, o que eu penso de mim mesmo, né? Quando lá no íntimo eu não gosto de mim mesmo. Ou então eu me escondo para ninguém ver os meus defeitos, né? O primeiro passo para a gente poder ter um relacionamento interpessoal é se mostrar. Não quer dizer que a gente tem que entregar para os outros tudo de bandeja, né? Isso é um pouquinho cada dia, é uma construção de um laço de confiança. Se a gente já abre todos os nossos problemas e tal para estranhos, as pessoas vão dizer: maluco, como é que me conta uma coisa dessas sem ter intimidade comigo, né? E até para quem a gente tem intimidade, a gente tem que cuidar o que vai contar, porque se a intimidade não for uma intimidade de confiança, que eu tenha plena tranquilidade que aquela pessoa não vai usar aquilo contra mim no futuro, porque sabe como é que é? Quando tem a briga, todo mundo detona
tudo dos outros, né? Então a gente tem que se preservar também, né? O que está muito baixo? Meu som, Kátia? Tá bem alto para mim, tá bom. Deve ser alguma coisa com o aparelho dela. Vê o teu volume aí, Kátia, no teu computador, porque eu tô no meu máximo de... Não, tá bom. Eu até baixei o volume que estava bem alto. Para mim tá bom. Ah, quer entrar e sair de novo, Kátia? Eu espero. Ou sair e entrar de novo, na verdade. Quer tentar, Kátia? Sair e entrar de novo para ver se melhora? Ah, consegui, professor. Tá, então tá, que bom. Consegui aumentar. Valeu. Ah, bom, as relações, então, elas acontecem quando à medida que vai aumentando a interação com as pessoas. Então, redes sociais certamente não é uma forma de a gente aumentar a interação. Ninguém é verdadeiro numa rede social, ninguém consegue ver os movimentos corporais, a troca de olhar, quando você está numa rede social. Por sinal, está escuro aqui. Deixa eu ligar mais a luz. Por outro lado, se eu não sei se acontece com vocês, às vezes a pessoa nem te fez nada, mas teu santo não cruza com outra pessoa, né? E aí você se afasta. E aí, com o tempo, à medida que você vai convivendo, você diz, meu Deus, o que que eu fiz de errado? O que essa pessoa fez de errado para mim para eu poder ter uma imagem tão ruim dela, quando na verdade eu estou vendo que ela é uma pessoa boa? Então, isso também nos ensina que a gente tem que tentar evitar criticar, porque muitas vezes a pessoa acha a mesma coisa da gente, né? Às vezes é uma. Vamos usar um bem simples. Tem gente que tem um tom de voz mais alto e mais grave, tanto homens quanto mulheres. E há outros para quem aquele tom de voz é um tom de autoridade excessiva, de rudez, quando na verdade é só isso. É só um tom de voz mais alto que a pessoa nem tem noção do que está fazendo. E existem também aquelas pessoas que a gente, à medida que vai convivendo, vai gostando ou detestando, e aquelas que quando a gente detesta, até eu receber um e-mail dela ou dele, a gente vai lendo como se a pessoa estivesse narrando. E a gente tem antipatia até na hora de ler. Então, às vezes o e-mail não tem nada de bruto contra a gente, ou nada de deselegante, e ainda assim, como foi aquela pessoa que a gente não gosta, a gente lê com aquela cara de tipo, né? Não vou ler esse troço até o final. E nem lê, na verdade, e despluga e não dá bola para o que se está questionando. Isso só faz piorar a situação, né? Não melhora, só piora. Então, a gente tem que ter algumas qualidades. E aí, essas qualidades geralmente são testadas nas entrevistas de emprego. É a nossa capacidade de ouvir, de dialogar, de informar, de avaliar, de elogiar e de disciplinar. Em relação ao elogio, vai uma dica. A gente nunca deve elogiar uma pessoa na frente de outras tantas, porque as outras podem se sentir assim, será que ela não me percebe? Será que eu faço e só a outra que é elogiada? Puxa, eu me esforço tanto e a outra não é capaz de me dirigir o mesmo nível de elogio. Então, se a gente quer elogiar alguém, o ideal é que a gente elogie da mesma forma com que a gente dá um puxãozinho de orelha. Procura falar isso longe dos outros. E quando a gente vai elogiar, a gente deve elogiar a todos que lá estão. Então não se deve elogiar um filho em detrimento aos demais, não se deve elogiar um aluno e não elogiar os demais. Se faz um elogio na frente de vários, o elogio tem que ser coletivo. E lá, num local mais afastado, você pode elogiar ou, quando entender, fazer a tua crítica de forma apartada, né? A Fela Moscovitch, uma psicóloga, ela tem uns trabalhos ótimos sobre relacionamentos interpessoais. Eu não concordo com 100% do que ela fala, mas com muita coisa eu concordo. E ela tem uma definição sobre relação interpessoal que é preciso criar uma competência interpessoal. O que é essa competência interpessoal? É a nossa capacidade de respeitar as individualidades, de entender que os 5 dedos de uma mão não são iguais, de que mesmo num time de futebol você não tem 11 jogando da mesma maneira. Numa empresa, idem. E não é porque as pessoas sejam menos esforçadas do que as outras, é porque aquele é o máximo que elas podem dar. E a gente tem que respeitar esses limites. Se a gente entender isso, a gente vai sofrer menos e vai fazer as outras pessoas sofrerem menos, né? Deixa eu entrar
Mais uma. Desculpe, hoje eu já dei aula, minha garganta dessa hora já foi pro beleléu. A turma resolveu chegar. Bom, as relações interpessoais, como são derivadas de interações entre as pessoas, elas são compostas de erros e acertos. E uma das coisas que vocês têm que botar na cabeça, boa noite os que chegaram, uma coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês, é uma coisa que eu já botei na minha há muito tempo. Nós somos resultado dos nossos erros, muito mais do que dos nossos acertos. Porque a gente só aprende quando erra. As pessoas só valorizam os nossos erros, raramente valorizam os nossos acertos. E é nos tombos que a gente dá, que a gente cai, que a gente consegue se reconstruir e se tornar uma pessoa melhor. De uma forma geral, os atritos começam por problemas de comunicação. E aí eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Problemas de comunicação existem nas melhores empresas do mundo, existem nas melhores famílias do mundo, existem nos melhores casamentos. Ou seja, é um problema inerente à raça humana. No momento você não fala porque você acha que o outro vai ficar ofendido, ou você está irritado demais e não quer falar porque vai achar que sua irritação pode passar uma informação que não é a verdadeira de uma forma constante, mas só para aquele momento. Ou então você vai dormir, não fala, e no dia seguinte acorda e resolve deixar para lá, e aí você faz isso de forma repetida e o deixar para lá acaba acumulando num baú que explode, e aí quando explode é aquela desgraceira. Então, o ideal é que a gente se comunique de uma forma constante. Ah, Sérgio, mas eu tenho mais dificuldade, eu não consigo me abrir assim. Então, se as pessoas que estão à sua volta gostam de ti, elas vão começar a observar a tua maneira de olhar, os teus franzidos de testa, a tua tristeza, os teus ombros arqueados quando você estiver triste. E logo elas vão sacar que você não está bem naquele momento. E se elas forem realmente tuas amigas, que te gostarem muito, elas não vão te perguntar o que é. Elas vão oferecer, olha, estou vendo que você não está legal. Se precisar de alguma coisa, eu estou à tua disposição. Se quiser conversar, quando você quiser. Não fica tentando futucar, porque a pessoa, às vezes, ela está machucada, né? E ela não quer se abrir naquele momento, talvez nem contigo. Mas só o fato de saber que você sacou que ela não está bem e que você está à disposição, caso ela queira, muda já o dia da pessoa. Tá, e aí como é que eu faço para poder sempre construir um relacionamento legal? Bom, primeira coisa, gente, é aquilo que eu já falei para vocês há umas aulas atrás. Todas as vezes que vocês chegarem em um ambiente que haja mais pessoas, cumprimente. Bom dia com um sorriso, boa tarde com um sorriso. Se for atender no telefone, atenda com um sorriso, mesmo que você não saiba quem está tocando. Porque o sorriso, ele mexe com a nossa afeição, mata qualquer rivalidade ou qualquer animosidade presencial, e na hora que a gente fala, o sorriso também muda a nossa forma de falar. E a pessoa que está ao outro lado nem está te vendo, mas consegue perceber que está lidando ali com uma pessoa que está de bom astral. Tá, Sérgio, mas nem todo dia eu consigo estar de bom astral, tem dia que parece que o mundo caiu sobre minha cabeça, o que eu faço? Olha, eu não sei vocês, eu dou uma volta. As minhas voltas, eu volto 45, 50 minutos depois, outra pessoa. Então vocês têm que descobrir qual é a forma de vocês conseguirem botar aquele grau de energia acumulada, as nuvens negativas que outros tentaram jogar, para fora. O meu é caminhando, para outros é dormindo, para outros é bebendo, mas eu não recomendo que seja bebido. Mas a caminhada, no meu caso, dá muito certo. Eu volto outra pessoa, eu volto bem resolvido, porque dá tempo de eu pensar e mastigar bastante, tá? Qual é o problema agora em relação às nossas lideranças? Quando as nossas lideranças são pessoas incompetentes, e existem várias por aí, elas têm medo de que uma pessoa abaixo delas possa pegar o lugar delas. Então elas começam a ser grosseiras com a gente, elas começam a nos tratar mal para sempre nos colocar sob ameaça, do tipo assim, eu não vim aqui para fazer amigos. Olha, não interessa o que você pensa, você veio aqui para trabalhar. Se você não quiser fazer, vai ter sempre alguém querendo o teu lugar. E por aí vai, são as muitas frases que as pessoas idiotas falam na vida. E aí você acaba
tendo que interagir com essa pessoa de um modo muito burocrático. Por que burocrático? Porque você nunca sabe como é que aquela pessoa vai te tratar. Então, você trata ela da maneira mais formal possível. E aí, gente, o problema, você nunca vai conseguir construir uma interação social legal, um relacionamento interpessoal legal com essas pessoas, porque você não se sente nem com liberdade de tomar uma decisão com medo do xixi que vai levar se não for a decisão que a pessoa queria que você tomasse. Então você acaba perguntando tudo, mesmo já sabendo a resposta, né, para não se chatear. E ainda tem aqueles que te dão uma ordem, você faz o que a pessoa mandou, a ordem aquela foi uma ordem burra, deu errado, e aí te culpa porque disse que você não fez direito. Tem de tudo, né? A raça humana é fantástica, repleta de gente muito boa e muita gente ruim também, tá? Por isso que cada vez mais eu gosto dos bichos. Mas, Oi. professor, boa noite. Fala, querido. E quando tu trabalha, eu trabalhei em empresa, né, uns 19 anos, né? Sim. E eu conheci também uma boa quantia de raça aí, assim, de jeitos e gêneros. E quando tu trabalha com uma pessoa assim também, que ela é falsa, né? O que tem, né? Ela parece ser tua amiga, ela faz tudo, ela chega a fazer o teu serviço. Uhum. Eu já trabalhei com pessoas assim, que chega, não, pode deixar para mim, parei, não, pode deixar para mim. Não, vai lá, toma um cafezinho lá, toma um café, vai lá, toma teu café descansado, tranquilo. Ou senão assim, ó, não, tua guriazinha tá doente, mas se eu sou tu, capaz que eu ia estar aqui, eu vou lá ver minha guriazinha, rapaz, teu filho tá doente, vai lá que eu seguro as pontas aqui, não, pode deixar comigo, não precisa nem falar com o patrão, rapaz, vai lá, deixa comigo. E quantas vezes trabalhei com pessoas assim, e depois tu saia, a própria pessoa vai lá e te fuzila. E quando tu menos espera, assim, graças a Deus que nessas empreitadas que aconteceu, as pessoas sempre me contaram, ó, cara, o cara tá te detonando. Tá te enfiando a faca. Então, permita-me dar uma dica para vocês. Deixa eu só desligar o teu microfone, senão eu vou me ouvir duplamente. Há também aquelas pessoas que fazem isso que ele falou, e há também umas que jogam verde. Elas começam a falar mal de um colega ou de um chefe para ver se você concorda com elas e começa a falar mal. Na verdade, o objetivo delas é pegar falas tuas e levar para as pessoas de quem ela te incitou a falar mal. Então, assim, ó, dica para vocês. Para colegas de trabalho, a gente nunca fala mal de ninguém, nem de colegas, nem de chefes. Mas aí não é legal, porque o relacionamento nunca vai ficar confiável. Gente, assim, se eu não conheço essa pessoa há muitos anos, se eu já não consegui construir realmente um laço com ela, de confiança, sabendo que ela não vai me puxar o tapete, não vale a pena. Lembre-se, às vezes os amigos da gente, que a gente acha que são amigos, são pessoas que quando a gente tem um sucessinho um pouquinho maior do que o delas, elas ficam com inveja. E elas ficam com uma inveja cega e acabam te detonando. Então, mesmo para aquelas que às vezes você estendeu a mão em alguma fase da vida delas, que elas precisaram, cuidado. Puxa, mas assim é difícil de viver. Pessoal, não é fácil. Se irmãos brigam entre si por causa de herança, por que vocês acham que pessoas estranhas não vão brigar por causa de um saláriozinho ou um cargo qualquer? Então, é um processo. Eu tenho que ter convivido muito com aquela pessoa, visto ela enfrentar muitas situações. Você quer descobrir uma pessoa? Dê um pouquinho de poder para ela. Se com aquele poder as pessoas se transformam, é porque aquela pessoa sempre foi assim, você que não tinha notado, tá? Algumas forças que impulsionam as relações interpessoais. A empatia, que é a capacidade de se colocar no outro, a minha capacidade de estar motivado, o meu grau de iniciativa e dos outros também, as competências que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e a nossa capacidade de apoio, principalmente dos nossos líderes. Por quê? Porque nós somos humanos e nós vamos errar. E se nós vamos errar, ele e ela tem que ter consciência de que nós não fizemos por mal, mas fizemos porque tentamos acertar. E o oposto também é verdade. Se houver um excesso de vaidade, que para mim é o pior dos defeitos humanos, a apatia, aquela pessoa que, deixa a vida me levar, não vou fazer nada de especial. Se eu sou uma pessoa muito dependente ou tímida demais, e principalmente o uso da manipulação, que é esses casos todos que a gente citou, que tem gente má que utiliza como recurso para poder se dar bem na vida. Mas essas pessoas não têm um futuro longo não, tá, pessoal? Essa é a boa notícia que eu tenho que dar para vocês. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de ouvir. Papai do céu, quando nos deu 2 orelhinhas e apenas uma boquinha,
foi para a gente aprender muito mais a ouvir do que a falar. Um outro defeito que eu vejo muito comum na juventude de hoje, em algum momento se perdeu, se tem alguém falando, peça licença ou aguarde um espaço do tempo para você poder falar, né? Agressividade nunca ganhou discussão, palavrão nunca ganhou discussão. Se eu tentar impor as minhas ideias na marra, eu também não vou ganhar, porque a pessoa pode até estar errada e assumir que está errada, mas como ela está com raiva de ti, ela vai dizer até o último dia da vida que ela estava certa e você errado, né? E entender que as pessoas têm ângulos de visão diferentes, ou seja, elas conseguem enxergar a mesma coisa de formas diferentes. Dica para negociação, tá? Para vocês aí que forem negociar ao longo das relações interpessoais de vocês. Vocês estão lá com um grupo que gosta de ti e um outro grupo que gosta de uma outra pessoa. E aí cada um tem o seu ponto de vista. Teu ponto de vista é diferente da outra pessoa. Macete. Deixem a outra pessoa que vocês discordam falar primeiro. Ela vai falar o tempo todo, não balança a cabeça negativamente, balança a cabeça positivamente, ouve tudo, não interrompa nunca. Quando for sua vez de falar, o pessoal do lado de lá, que apoia aquela pessoa, diz, cara, já ganhou, né? Nem aquela pessoa ali que não gosta dele ou que discorda dele, tá falando coisa em contrário. Tá, e aí? Aí vem o macete. Olha, acho que o teu ponto de vista está excelente, você mostrou posições muito interessantes. Quando você começa a elogiar outra pessoa e todo mundo sabe que você não gosta daquela outra pessoa, que você discorda daquela outra pessoa, o pessoal que ia estar com duas pedras na mão para te atirar, joga a pedra no chão e diz, ué, a pessoa está elogiando. E aí você diz, agora me permita mostrar um ângulo muito semelhante com o seu, que você estava mostrando, mas um pouquinho torto para a direita, de repente. Ou seja, você não está dizendo que ela está errada. E você vai falar exatamente o contrário, você vai falar a tua posição. Mas em momento nenhum você falou mal da pessoa, em momento nenhum você desdisse o que a pessoa disse. E aí quando você apresenta uma alternativa melhor, as pessoas que eram resistentes a você deixam de ser porque você elogiou a pessoa que era o líder informal delas. Entende? Isso é macete, tá, pessoal? Aí a gente ganha discussão sem brigar, sem elevar a voz, sem discutir. Funciona inclusive com maridos, vizinhos, etc e tal. Busque ideias. Opa, sumiu tudo aqui. Debata propostas. Debater não é brigar, né? Então a gente não combate as pessoas e, sobretudo, que é o grande defeito das pessoas de modo geral, o brasileiro, o latino de modo geral, a gente acaba levando as coisas para o lado pessoal. Quando a pessoa discorda das minhas ideias, não é que ela não gosta de mim, ela só discorda das minhas ideias, ela tem uma outra visão da mesma coisa. O que não é problema. As pessoas têm valores diferentes, têm criações diferentes, e é normal que a gente tenha ideias diferentes. Com a discussão respeitosa, a gente pode chegar a uma terceira possibilidade, ou seja, nem aquilo que eu havia pensado, nem aquilo que a outra parte havia pensado. Juntos, nós vamos construir uma solução melhor do que as nossas duas. Tranquilos até aí? Na boa? Todo mundo em silêncio. Tranquilo, professor. Então tá. 10 mandamentos nas relações humanas. Eu gosto muito dessa parte. Fale com as pessoas. Cumprimente-as. Sorriam, gastem os seus sorrisos. Diz um irmão meu que eu cumprimento até poste. É verdade, eu dou bom dia até para poste, eu não me importo. São 72 músculos para franzir a testa e apenas 14 para sorrir. Então dá muito menos esforço sorrir do que franzir a testa. Chame pelo nome. As pessoas gostam disso. Principalmente as pessoas odeiam ser chamadas por números. Ou então, ps, ps. Não façam isso, né? Seja amigo e prestativo. Se você quer ter um amigo, você tem que ser um amigo. Senão você nunca conseguirá construir amigos. Cordialidade. Cordialidade é respeito, pessoal. É respeito pela outra parte. É entender que a outra parte tem os seus valores. E a gente não pode, independente da condição social, do nível de cultural, do que for, a gente tem que ser cordial com todo mundo. Interesse sinceramente. O que é se interessar sinceramente? Olho no olho. A pessoa vem falar contigo, olho no olho. Não fica mexendo no celular enquanto a pessoa está olhando para ti e falando contigo. Se você não prestar atenção para ela, ela vai achar assim, pô, eu tô gastando meu tempo aqui, porque a pessoa nem dá bola porque eu tô falando.
Então, para o que você está fazendo. Se a pessoa, por acaso, não te pediu, você está no meio do trabalho e não te pediu uma determinada hora para conversar contigo, e naquele momento você chegou, aí disse, me dá 2 minutinhos, deixa eu só terminar isso que eu estou fazendo, eu estou dando atenção. Aí termina o que você está fazendo, que você está com raciocínio, termina e aí dá atenção para a pessoa. Mas assim, não usa celular enquanto está conversando com ninguém, é muito desagradável, tá? Generoso em elogiar, mas eu estava explicando logo no início, cuidado, a gente evita elogiar alguém na frente de outras pessoas. Porque sempre que a gente elogia alguém na frente de outras pessoas, as outras pessoas vão pensar, por que que ela não está me elogiando também? Será que não me nota? Será que não percebe todo o meu esforço? Quer elogiar? Ou elogia todo mundo, ou elogia aquela pessoa em específico em separado. Não faça na frente dos outros, os outros ficam magoados, tá? Filhos, parentes, familiares, todos mesma ideia. Saiba considerar os sentimentos dos outros, porque toda a verdade tem 3 lados. O teu lado, o lado do outro e a verdade. Por que são 3 lados? Porque tu está enxergando as coisas com os teus olhos, a outra pessoa está enxergando com os olhos dela, e de repente, uma outra pessoa que não está contaminada por toda a situação vai enxergar com uma terceira visão completamente diferente. Preocupar-se com a opinião dos outros é importante, mas vocês não podem levar isso aqui muito a ponto de faca, tá, pessoal? Tem gente que é má, naturalmente má. A opinião dessas pessoas é só para tentar te deixar para baixo. Você tem que saber identificar quem são os maus e as opiniões dessas pessoas você tem que deletar. Agora, se tem gente que normalmente é boa e te dá uma opinião, ouça, que ela provavelmente está tentando te ajudar, é diferente. E sempre, sempre faça o seu melhor. Ainda que você não goste daquele emprego que você conseguiu, faça o seu melhor. E a razão é muito simples. Só vai ter uma pessoa que vai ficar infeliz se você estiver fazendo um trabalho mal feito. É você. E você vai sair todo dia de casa cabisbaixo, vai sair todo dia de casa bravo, mas no dia que você conseguiu o emprego, você ficou feliz da vida que conseguiu o emprego. Aí passou trabalhando 1 mês, 2 meses, já está odiando o emprego, já está fazendo tudo mal. Não faça isso. A chance de você mudar de emprego cai barbaramente. E a chance de perder aquele emprego que você não gosta muito, ou nem gosta, é muito grande, porque vai ficar na cara que você não serve para aquilo. Tá? As pessoas não são burras, né? Características extremamente importantes nos dias de hoje. Capacidade de trabalhar em equipe. Capacidade de criar sinergia. Sinergia é juntar as energias para um mesmo fim. Buscar ser um líder, não precisa ter crachá, escrito chefe, supervisor. Ser líder significa influenciar os demais para levar as coisas para frente. Porque senão, pessoal, se todo mundo estiver para baixo, o barco vai afundar, se ninguém ajudar a remar. E aí, quando a gente fala em comunicação, liderança e relacionamento interpessoal, a gente tem que falar numa palavrinha chamada feedback. Feedback, de um modo geral, é um presente. Bom, o que eu quero dizer com isso? De uma forma geral, os chefes usam feedback só para nos criticar. Eles não chamam a gente para fazer elogio. E é por isso que quando o chefe chama a gente para ir para a sala dele, a gente fica tão bravo, ou tão chateado, ou tão nervoso. Porque a gente sabe que só pode vir coisa ruim, porque nunca me chama para coisa boa. Então, se eu tenho um cargo de liderança, e isso significa também para pais de família, eu tenho que chamar a pessoa para os elogios também, para que quando ela for chamada para uma conversa, ela não vá com os 2 pés atrás, ela vá sem resistência. Bom, para que eu, no dia a dia, consiga conviver com os outros, algumas características são importantes. O feedback tem que ser neutro. O que quer dizer neutro? Eu não posso levar a minha opinião pessoal sobre se a pessoa é loura, baixa, morena, gorda, alta. Tem que ser neutro. É profissional o feedback. Não é a nível pessoal, tá? Aplicável. Eu não posso falar uma coisa sem que aquilo não faça sentido para outra. Então, e aquela vez que você fez tal coisa, e a pessoa nem sabe que foi aquela vez, e aquela vez já correu há muito tempo. Cara, não falou na hora, morreu. Não levanta uma pedra que estava no passado, porque a pedra que estava no passado, que vocês disseram que estava uma pedra no assunto, de repente ela ganha, perde a gravidade e volta a levantar de novo e sai tudo lá de baixo. Isso é uma desgraça total, né?
oportuno, extremamente importante. Eu já conversei sobre isso com vocês outro dia. Nunca nas segundas, nunca nas sextas. O melhor dia, terças-feiras, à tarde. Quarta-feira, segundo dia melhor. Quinta-feira, o terceiro dia melhor. Se for dia chuvoso, nublado, nem pensar. Por quê? Porque segundas as pessoas estão nervosas porque tem a semana para frente, sextas as pessoas já estão exaustas, terça elas já colocaram a vida em dia e estão felizes porque as coisas estão andando. Quarta ainda um pouquinho, quinta elas já começam a ficar estressadas. E dia nublado e dia chuvoso, as pessoas estão sempre mais cabisbaixas, porque o sol faz bem à humanidade, tá? Direto. Não começa aquela, e aí, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? E o tempo? E o teu time? Aí depois mete a faca. Não façam isso, né? Sem rodeios. Vá direto ao ponto. Não fica inventando coisa de, mas e teve aquela vez? Pô, você não falou aquela vez, agora já era. Nós estamos falando de que vez? De agora ou de antes? Né? Não começa. Se você que está fazendo feedback, está dando feedback, não teve competência para falar na época certa, não inventa de falar agora. Né? Querer falar de um problema de 6 meses atrás, já era, sinto muito. O objetivo é muito próximo do direto, tá? Sem usar muita verborragia, sem falar demais. Fala, olha, cara, tal coisa não está acontecendo, não está legal. Eu vou dizer para vocês como é que é o meu feedback hoje em dia, tá? E específico. É uma coisa determinada. Aquilo tem que entender. E se vocês olharem as letrinhas vermelhas, o feedback não pode doer. Nem em quem está recebendo, nem em quem está dando. Como gestor, eu aprendi com o tempo, e eu errei muito durante muito tempo, a dar feedback. O que eu me dei conta? Eu trabalhava com um monte de gente, que trabalhavam 24 horas por dia, os meus setores funcionavam 24 horas por dia, eu tinha setores muito diferentes, com pessoas muito diferentes, formações diferentes, níveis educacionais diferentes, e eu me manquei que as pessoas, principalmente no Brasil, não gostam de feedback. Elas, mesmo quando é positivo, elas tá querendo alguma coisa de mim. E quando era negativo, tá pegando no meu pé. Então, eu parei com o feedback, eu eliminei ele da minha vida. Tá, e aí, o que eu fazia? Muito simples, na verdade. Eu chamava a pessoa, exatamente aquela pessoa que estava me dando um determinado problema, e dizia assim para ela: olha, eu tô com um problema no setor e só tem você para me ajudar aqui. Tu é uma das pessoas aqui que tem mais experiência, tá há mais tempo, então eu quero muito que você me ajude a melhorar tais e tais índices, indicadores. Olha, nós temos que melhorar a satisfação do cliente, e por aí vai. Tá, por que isso? Porque a pessoa, lá no íntimo, ela sabia que ela não estava fazendo um trabalho tão bom. Se eu chamava ela para a sala e a pessoa já ia retraída, se eu falava uma coisa dessa, ela saía de lá tranquila. Se eu dou um feedback e a pessoa acha que está sendo injustiçada, a primeira coisa que ela vai fazer é falar mal de mim para os outros funcionários. E aí, quando eu digo que o problema é meu e que a pessoa está ali para me ajudar, pronto, eu resolvo o problema. Eu não crio animosidade, eu não crio energia negativa e ainda atraio a pessoa para o meu lado. Tá, Sérgio, mas sempre deu certo? Não. Para quem é ladrão, para quem é bandido, e tem, né? O único feedback que a gente tem que dar é a porteira da rua. A gente chama a pessoa, não demite por justa causa, porque não adianta nada, paga os direitos dela e diz que ela não tem, e é a única frase que vocês podem usar, o perfil necessário para aquela vaga a mais. Ponto. Não tem. Ela sabe porque está sendo demitida. Não fale porque ela foi pega roubando, não fale porque... Não fale. Então, a pessoa, quando tem problema de caráter, a única coisa que a gente tem que fazer com ela é eliminar da nossa relação. E já vou cantar a pedra para vocês. Dói, mesmo assim, para quem está demitindo, demitir alguém. Mesmo que a gente saiba que aquela pessoa seja ladra, tenha roubado, sabe tal. Por quê? Porque você sabe que você está interferindo na vida dela. Mas, cara, problema de caráter você não vai consertar. Tá? Não cabe à empresa tentar consertar alguém que fez a coisa por maldade. Sérgio, mas a pessoa não fez por maldade, a pessoa fez porque tentou acertar e estava mal treinado. Para essas a gente não demite. A gente capacita, a gente melhora, a gente bate papo, nem pune, nem dá suspensão. Porque as pessoas têm direito de errar. Agora, para quem tem problema de caráter, pessoal, minha única recomendação é eliminem, tá? Porque senão vocês vão
desmotivar as outras pessoas. Hoje a nossa aula é mais curtinha, e o tema relacionamento de pessoas de relacionamento interpessoal é mais curto, mas substancial, eu diria, e talvez a matéria mais importante do ano todo. Se vocês souberem respeitar o outro, se vocês souberem entender que as pessoas não são iguais, e que nem mesmo os irmãos da gente são iguais a gente vai começar a ser mais tolerante. Vou dar um exemplo lá em casa, tá? Nós somos 5. Nenhum dos 5 tem a ver um com o outro. Nada, zero. Parece que o pai e a mãe não são os mesmos. Nós fomos criados pelos mesmos pais, pela mesma mãe, sob a mesma religião, muitos, inclusive, na mesma escola. Temos diferenças de idade importantes, mas somos 5 pessoas completamente diferentes. Cara, se são 5 pessoas completamente diferentes, com tudo isso, tentando fazer pessoas iguais, como é que eu vou exigir que os outros queiram pensar do mesmo jeito que eu? Certo? Então, se a gente entender isso, a gente vai começar a ficar mais tolerante e ter menos problema no dia a dia. Tranquilos? Querem falar alguma coisa, pessoal? Tranquilo. Não, eu quero falar o seguinte, que todas as palavras do professor, assim, que o professor fala, né? Isso para mim, é como se entrasse certinho, né? Porque eu trabalhei muito tempo, assim, de funcionário, né? Mas só que graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de comandar pessoas, né? Sempre tive a oportunidade, até porque quando eu chegava, eu sempre chegava na empresa, assim, como é que é a palavra certa? Eu me destacava, entendeu? No meus trabalhos, permanecia. Aí alguns funcionários vinham e acabava ficando 2, 3 meses, não criava vínculo com a empresa, nem raiz, né? Ia embora. Então, por fim, eu ficava sempre como mais velho, e sempre como mais velho, tu acaba se responsabilizando pelo setor, né? Então, eu sempre tive essas oportunidades, assim, de ser chefe de setor e comandar pessoas, né? Então, quando o professor fala, assim, da gente ter bom senso, paciência e conversar, principalmente, respeito, né? E eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre gostei, assim, a cada 15 dias eu chamava, assim, o pessoal do meu setor para trabalhar comigo para conversar, né? Colocar os assuntos em dia, e o que o professor falou é verdade. Assim como eu vi alguns pontos negativos, eu também colocava os pontos positivos. E eles gostavam disso, e eles me respeitavam, sabe? E, por último, meu serviço agora que eu tive foi um serviço de 7 anos, e eu comecei com um patrão que tinha só um mercado e ele acabou comprando 3 mercados. E eu ia, depois que eu me tornei chefe, assim, eu ia de manhã eu ficava num ali com os 4 açougueiros, e de tarde eu ficava no outro lá com uns 3 açougueiros, e de noite eu ficava lá no outro lá com mais uns 3 açougueiros, entendeu? Aí eu vistoriava as câmeras, tudo, via que estava tudo direitinho, deixava para eles as compras, tudo, e ia embora. E o patrão me dava uma moto para isso, me dava um celular e mais a gasolina e mais o almoço, a estadia, tudo, era bem remunerado. Então, isso, o patrão, o que tu faz de bom, o patrão te recompensa. Eu sempre fui recompensado por causa disso. Hoje, graças a Deus, faz 5 anos de trabalho para mim, né? E os meus colaboradores também é a mesma coisa, sempre com aquele sorriso no rosto. Eu trato eles não como funcionário, eu trato como, caso eu não tenha um funcionário hoje de carteira assinada, eu tenho cooperadores no domingo, né? Então eu trato ele com esse sorriso no rosto que o professor falou, né? Como é que tá? Bom dia, chega aqui, e eu trabalho junto com eles, né? Na mesma produção, né? Ali não é porque eu estou pagando eles que eles vão trabalhar mais que eu, não. Eu tiver que lavar minhas máquinas, eu lavo minhas máquinas no final de semana, e eles me tratam como um amigo, junto ao mesmo tempo. Sabe que eu que pago eles, né? Sabe que é eu que sou o dono daqui do estabelecimento, mas eles me tratam como um amigo, e isso é muito bom. A gente tem que buscar o respeito das pessoas, mas isso não quer dizer que a gente precisa ser grosseiro, né? A gente pode ser delicado, gentil com as pessoas, sendo firme. Uma coisa não impede a outra, não invalida a outra, né? Eu também aqui com as costureiras que me ajudam, eu também chamo elas de colaboradoras, porque eu ensino elas a fazer o meu trabalho, mas eu prefiro que elas façam na casa delas. Então, elas são minhas colaboradoras, né? E essas aulas estão sendo muito útil para mim, porque eu sonho em crescer, eu sonho em ter mais pessoas trabalhando comigo, ou junto comigo, ou cada uma na sua casa. E esse jeito de tratar é igual.
né? Eu preciso delas, e elas também precisam do que elas recebem de mim, né? Então isso está me ajudando muito o que eu estou ouvindo, né? Porque eu sei que eu vou botar em prática, né? Eu vou colocar em prática mais tarde. Kátia, você falou uma coisa fundamental, assim, ó, ninguém é chefe sem chefiados. A gente só é líder de alguma coisa se as pessoas nos reconhecerem como tal. Se as pessoas resolverem nos sabotar, a gente não consegue nada. Vai lá ver o time do Grêmio, né? Que tá sem técnico. Porque o cara não conseguiu angariar confiança. O futebol, gente, é o retrato da vida organizacional. Quando o técnico cai, é porque ele simplesmente perdeu o respeito dos seus subordinados. Claro que na frente da imprensa eles não vão falar nada, mas por que os caras não se esforçam? Porque querem derrubar o cara. É isso, né? Fala o que você estava querendo falar, velho. Aqui, ó, o meu irmão fez uma coisa muito ruim para ele mesmo. Ele comprou um estabelecimento por 70 mil reais e me convidou para mim ser sócio dele, porque eu tenho conhecimento na área do comércio, né? Então ele queria uma pessoa de braço direito. Aí eu fui lá fui ver o mercado lá, tudo, a área. E eu disse, olha, nós vamos trabalhar aqui, mas vai dar tudo certo. E aí, na hora, eu ia ser sócio dele, a esposa dele e ele. E eu juntamente, então, vou ser sócio junto com a minha esposa, né? Só que a esposa dele não quis a minha esposa. E aí eu tive que abandonar essa sociedade por causa disso, né? Porque ela não queria a minha esposa, por quê? Porque ela queria ser patroa sozinha. E eu disse pro meu irmão, quando a gente coloca um negócio, a gente não coloca um negócio pensando em ser patrão. Porque se tu pensar assim, ó, eu sou dono e proprietário, entendeu? Tu não vai, no teu coração não tá o ganha-pão, não tá o que tu quer. Tu quer trabalhar para ti o quê? Para ti ter um melhor conforto, né? Tu quer trabalhar para ti poder ter a segurança da tua família. O resto, as consequências, o resto vem depois, o que tu vai se tornar, isso aí o trabalho vai te dar. Mas se tu colocar um negócio porque no teu pensamento tu quer assim, eu sou o patrão, eu sou o dono, não vai chegar a lugar nenhum. E dito e feito, não demorou, olha, ele levou 4 meses, eu achei que ele ia levar 6 meses, ele levou 4 meses e ele comprou o ponto por 70 mil, e quando ele se desfez, ele não conseguiu nem vender o ponto, ele teve que entregar o ponto. Então ele perdeu todo o dinheiro. Vendeu os maquinários ali, os maquinários deu 15 mil reais, os maquinários, mas ele tinha investido 70 mil, mais o dinheiro que ele colocou para dentro ali, que deve ter sido uns 20, 30 mil, ele gastou 100 mil. 100 mil colocado fora por esse pensamento assim de achar que tu vai colocar uma coisa para ser patrão. Tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Não é para todo mundo. Tem que saber liderar, né? Não só dar ordens, né? Dar ordem é facílimo. É só dar ordem, né? Agora, se vão te obedecer, são outros 500. Por isso que a gente tem que demonstrar que a gente também sabe fazer, né? Com certeza. Tem que demonstrar que sabe fazer, não só chegar lá e mandar, né? Falaste tudo, Elinice. Se a gente não sabe fazer, as pessoas não respeitam a gente. Tipo, se botar para trabalhar, não sabe o que fazer. Isso, é isso aí. É isso aí. É exatamente isso. É bom. A turma de vocês é ótima, gente. Eu tenho um enorme prazer de dar aula para vocês, porque vocês participam. Prazer Gosto é demais. Eu gosto muito da sua aula, muito boa. Eu também gosto da aula. Gosto demais de aluno que participa. Senão fica muito chato só eu falando. Eu não sou dono da verdade. Gente, então... É muito bom lhe ouvir. Muito bom lhe ouvir mesmo. Que bom. Obrigado mesmo, de coração. De nada. Pessoal, então... Uma boa noite para vocês tudo aí, viu?